E um jatinho vale mais de 6 milhões de dólares, foi confiscado pela Receita Federal, vai ser usado para o transporte de órgãos para transplantes. A aeronave pertencia a um advogado que comprou de uma empresa. Segundo ele, essa empresa sonegava impostos e foi ele quem acabou sofrendo as consequências disso. Esta é a última vez que o advogado Djalma Rezende foi ao aeroporto de Goiânia para ver o avião que foi dele por 6 anos. Um modelo Piaggio P180 com assinatura da Ferrari e que custou 6 milhões e 600 mil dólares, o equivalente hoje a quase 35 milhões de reais. O advogado comprou o avião da Algar Aviation. A gente tem um sentimento de perda inexplicável, até com anel, como alguma coisa que você perde. Aqui nós estamos falando de um prejuízo de milhões de dólares. O jato foi apreendido pela Receita Federal em outubro de 2018. A aeronave foi importada. Neste documento emitido pela Receita Federal diz que a Algar Aviation recolheu apenas 50% do IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado. A justificativa dada foi que o avião seria usado por ela mesma como táxi aéreo. Porém, a Receita contesta essa finalidade, pois o contrato que a Algar Aviation firmou com a empresa que fabrica o avião, a Piaggio América, foi de comercialização e distribuição exclusiva, ou seja, poderiam apenas vender as aeronaves e não arrendar. A empresa Algar Aviation estava na condição de revendedor exclusivo e não de táxi aéreo. O mesmo documento traz a negociação feita em julho de 2012 por Djalma Rezende e a Algar Aviation. Entrada de 1 milhão e 90 mil dólares e outras duas parcelas, uma de 500 mil dólares e outra de 390 mil dólares. No total, 1 milhão 980 mil dólares foram pagos entre junho e agosto do mesmo ano, o equivalente hoje a mais de 10 milhões de reais. Pouco mais de 4 milhões e meio de dólares seriam financiados e Djalma Rezende chegou a pagar 71 parcelas desse financiamento. Estou me despedindo dele com muita revolta, porque é um avião que já está pago. Esta parte do documento informa que Djalma Rezende chegou a ser intimado e comprovou todos os pagamentos da proposta para a aquisição do Piaggio P180 e a conclusão da Receita Federal. A operação de compra e venda foi consumada e a versão de arrendamento operacional sustentada pela Algar é fantasiosa. Só em outubro de 2012, o advogado pagou mais de 750 mil dólares apenas de tributos. No câmbio da época, esse valor correspondia a mais de 1 milhão e meio de reais. No valor atual da moeda, corresponde a quase 4 milhões de reais. Porém, o valor nunca foi repassado à Receita Federal. Ainda de acordo com o documento, Djalma comprovou à Receita que os recursos tiveram origem dos honorários advocatícios, recebidos do trabalho dele como advogado. Enquanto isso, a Algar omitiu do Leão os valores recebidos e declarados pelo advogado. Ele me vendeu tanto o primeiro avião, que é um TBM 850, que eles também eram representantes da marca, lá em 2008. Eles venderam um avião que custava 3 milhões, embolsaram 3 milhões de dólares, eles embolsaram 1,5 milhão, como que eu dei de sinal, mas nunca bateram das parcelas. E depois, esse aqui em 2018, eles agiram da mesma forma, que só que aquilo custava 3 milhões, esse aqui custou 6 milhões e 600 mil dólares. Um prejuízo incalculável. Era com esse avião que Djalma e os advogados do escritório dele trabalhavam, viajando o Brasil todo na defesa de causas judiciais. Foi uma perda até para a saúde dele. O Piaggio era usado no transporte do advogado até o estado de São Paulo. Djalma ia constantemente em Barretos fazer o tratamento contra um câncer no fígado. Eu passei em voar em táxi aéreo, naturalmente de menor porte, porque o aluguel de um avião desse aí é uma fortuna, né? O advogado explicou que a Algar não fez questão de regularizar a situação do grupo junto à Receita Federal e muito menos devolver o dinheiro que foi pago pelo avião. Com isso, quem pagou o alto preço foi Djalma. Sem os impostos em dias, não tem conversa. Após quase 4 anos da apreensão, a Receita Federal deu perdimento em favor da União e a aeronave foi doada ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Tudo em perfeito estado de conservação. A gente vê que não tem um rasgado, não tem um
isso, não tem nada. Tapete, novíssimo. Os detalhes são em dourado, tudo a gosto do Djalma. Tudo escolhido com muito carinho. Djalma, e aí a gente fica sabendo agora que esse avião vai ser usado para um fim social, ou seja, levar pessoas que serão transplantadas, né, transplante de órgãos, também transportar esses órgãos de estado. E aí, qual fica o sentimento para você? Eu confesso, especialmente eu que tenho câncer, sei das dificuldades das pessoas com esses transplantes, com essas doenças terríveis. Hoje, esse avião teria 10 anos de uso. Se me pedissem ele para essa finalidade filantrópica, essas mesmas pessoas que a Receita doou para eles, esse avião, eu doaria. Djalma já juntou a documentação e em breve uma ação será protocolada na Justiça contra a concessionária Algar. Não tem nada fictício. É o que a lei manda. O que eu paguei, eles têm que devolver em dobro por causa da má-fé e da fraude que eles praticaram. E a empresa Algar afirma que o contrato com o Djalma Rezende era de subarrendamento e que estava claro, com base no registro do avião no site da ANAC, já na época do contrato, em 2012, que a aeronave pertence ao banco SFG. A Algar informa que aguarda a decisão final sobre esse caso.